Olá, eu sou Rafaela Colman. E eu sou João Vitor Pisani. Começa agora mais um Crítica de Ponta. Este programa é produzido pelos estudantes do terceiro ano do curso de jornalismo da UEPG, na disciplina de Crítica de Mídia e Oficina de Jornalismo Cultural. Nesta edição, prepare-se para uma viagem pelo mundo do cinema a partir de filmes de ficção e documentários. Chegou aos cinemas este ano a animação Super Mario Bros., baseado na clássica série de videogames da Nintendo. Será que o filme consegue agradar tanto os fãs antigos quanto os novos? Descubra todos os detalhes na crítica de Emily Schneider e Vanessa Galvão. Ouviu falar do Mario Bros? Sim, aquele videogame lançado em 1985 pela Nintendo, que tem dois bonequinhos italianos, sendo um baixinho de roupa vermelha e o outro alto e magro de vestido verde. Você sabia que o jogo já foi adaptado para as telonas? Isso mesmo, e não apenas uma vez, mas sim 2 vezes, sendo o mais recente lançado esse ano, o Super Mario Bros. O filme conta a história dos encanadores Mario e Luigi, que acidentalmente foram parar dentro dos familiares reinos. A história conta com os personagens principais dos jogos, como a Princesa Peach, o Bowser e o Donkey Kong. Além disso, a animação ainda conta com elementos e objetos presentes no jogo, como os tubos, as caixas surpresas com poder e a corrida do Super Mario. A melodia tema dos jogos também está presente. O filme ainda conta com outras músicas clássicas que remetem aos anos 80. A produção é um dos grandes sucessos do cinema no ano de 2023, tendo arrecadado mais de 1,2 bilhões de dólares, sendo atualmente a animação que possui a segunda maior bilheteria da história. Com uma aposta pesada em fanservice, o filme retrata o famoso jogo de videogame. O resultado empolga os velhos fãs do Bigodudo e também agrada os possíveis novos fãs. O filme também realçou a personalidade de Mario e Luigi. Para além daquilo que vemos no videogame, o filme estreitou o laço fraterno dos dois, quebrando a ideia de que o Luigi é um coadjuvante ou o Mario 2 do jogo. O filme não possui um roteiro muito sólido, seguindo a lógica de que os filmes são inspirados nos videogames e não possuem um aprofundamento. O filme ele agrada a qualquer público que venha a assistir. Como citado anteriormente, a primeira aparição do Bigodudo nas telonas foi em 1993, mas a diferença entre os dois filmes é gritante. O primeiro filme é conhecido por ofender o jogo, fugindo totalmente da ideia do videogame, uma tentativa falha de levar o jogo para as telas, muito diferente da atual versão que foi fiel ao filme, resgatando a paixão pelo velho jogo. O filme é constantemente lembrado pelo seu péssimo roteiro e fraca atuação dos personagens, além da baixa recepção pelo público, o que não condiz com a versão lançada em 2023. O filme faz refletir sobre as mais recentes e também antigas produções que retratam jogos de videogame, como a franquia de ficção científica e terror Resident Evil, que possui 7 live action. Outros exemplos como Sonic, Detetive Pikachu, Mortal Kombat e ainda outros mais recentes como The Last of Us, mostram como o universo dos jogos entra nas telas, seja filmes ou séries. Muitas produtoras de cinema e streaming estão apostando nas adaptações de jogos para trazer um público maior ao cinema, fazendo um apelo para aqueles que já são fãs dos jogos e gostaria de ver como seria a adaptação. O filme A Vida de Brian foi lançado há mais de 40 anos e se consagrou como um clássico do gênero de comédia, repleto de sátiras sociais e religiosas. Confira a crítica de Lincoln Vargas e Diego Schiller. Lançado em 1979, dirigido por Terry Jones, A Vida de Brian é um filme britânico do grupo de comédia Monty Python e, como o próprio nome do longa diz, trata da vida de Brian, um jovem judeu que coincidentemente nasceu no mesmo dia que Jesus Cristo. O filme é uma sátira absurda e irreverente da vida do maior ícone religioso da história, que provoca e desafia tabus religiosos e sociais com um humor completamente inesquecível. No filme, Brian é apenas um homem comum tentando buscar sentido em algo maior que si mesmo. Essa necessidade do senso de pertencimento acaba por levar Brian a circunstâncias inesperadas, onde ele é confundido com o Messias e perseguido por fanáticos religiosos. Contudo, o longa-metragem não é apenas uma sátira religiosa, mas também sobre política, fanatismo e até a natureza humana. Um exemplo disso é o trecho onde Brian encontra um ex-leproso, que alega ter sido curado por um homem, mas como consequência disso perdeu o seu sustento, já que utilizava de sua doença para pedir dinheiro. Essa é uma sátira direta de uma passagem da Bíblia onde Jesus cura um homem que era afligido com lepra.
Além da óbvia inspiração do Novo Testamento da Bíblia, o filme utiliza elementos de outros clássicos épicos que foram vistos em seus antecessores, como por exemplo Ben-Hur de 1959 e A Maior História de Todos os Tempos de 1965, porém em uma escala muito menor de investimento, até pelos objetivos diferentes do filme. Do ponto de vista técnico, o roteiro do filme também é brilhante, utilizando do chamado humor britânico, que mistura intelectualidade, ironia e até o chamado nonsense, que é a falta de sentido em determinados momentos. A direção de Terry Jones também merece destaque, já que o ritmo acelerado do filme, alinhado à trilha sonora magnífica, mantém o espectador prestando atenção. Na época de lançamento, o filme foi recebido com diversas controvérsias, devido à abordagem satírica de temas religiosos, mas com o passar do tempo, o longa se tornou um clássico cult, reverenciado até hoje pela sua sagacidade e pioneirismo no mundo da comédia no cinema. A Vida de Brian não é um filme para todos. A sátira escancarada de diversos elementos religiosos pode afastar muitas pessoas, mas ao mesmo tempo não é um filme produzido para se assistir com a mente fechada. O filme é ousado e hilariante, desafia convenções e coloca um espelho satírico diante de questões religiosas e sociais. Com o seu humor peculiar, diálogos memoráveis e crítica sagaz, o Monty Python entrega uma comédia que transcende o tempo e continua atual mesmo 44 anos após o seu lançamento. A Casa de Detenção de São Paulo, conhecida como Carandiru, foi palco de uma das maiores tragédias da história prisional brasileira. Yasmin Goldak e Leonardo Chersky analisam sobre as produções audiovisuais que abordam essa realidade. A Casa de Detenção de São Paulo, conhecida como Carandiru, tinha capacidade máxima para 4.000 detentos, embora tenha chegado a abrigar mais de 9.000. No final do ano de 2002, o presídio foi desativado e demolido. O evento mais marcante da história da Casa de Detenção foi o massacre ocorrido no dia 2 de outubro de 1992, um dia antes das eleições municipais. Uma briga sem motivo confirmado entre os detentos do Pavilhão 9 resultou em uma rebelião sem precedentes no local. Então, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Pedro Franco de Campos, ordenou que os PMs do choque intervissem para acalmar a situação. O balanço oficial do Estado contabilizava 111 mortos, 35 feridos e 3.500 disparos, com 540 deles atingindo seus alvos. Esses números sempre foram contestados pelos encarcerados, que alegam ter havido mais de 250 mortes. Devido à repercussão desse caso, à notoriedade do presídio, foram produzidos diversos trabalhos audiovisuais que abordam a Casa de Detenção. Destacam-se Carandiru, o filme, lançado em 2003, dirigido por Hector Bambeco, e baseado no livro Estação Carandiru, de Drauzio Varela, e o documentário Prisioneiro da Grade de Ferro, do mesmo ano, produzido independentemente pelos detentos e dirigido por Paulo Sacramento. Cada uma dessas obras possui uma linguagem e abordagem distintas, explorando os aspectos diferentes da realidade vivida dentro da prisão. No filme, o enredo principal é desenvolvido a partir da perspectiva do médico voluntário Drauzio Varela, que realiza atendimentos de saúde com um foco especial na prevenção da AIDS, na Casa de Detenção. O filme apresenta histórias de como alguns detentos foram parar no Carandiru. Isso revela problemas sociais relacionados às suas realidades. O filme também busca representar o massacre de 92 de forma bem visual, com destaque à violência e o abuso de poder dos policiais e de como a política pôde influenciar nas decisões tomadas pelo secretário de Segurança do Estado. O artista Sabotagem, que também participa do filme, sofreu com parte dessa violência, quando foi executado em 2003 com 5 tiros por disputa de tráficos na capital paulista. Já no documentário, as principais cenas retratam o cotidiano do local, buscando mostrar as dificuldades e as violações dos direitos. Aqui, o principal enredo é feito a partir dos olhos dos próprios detentos, que fizeram um trabalho com pouca estrutura, mas com bons resultados nas filmagens, narrativas e entrevistas. Além disso, são expostos os passatempos, atividades de fé, táticas de sobrevivência, tráfico, mortes e outros aspectos da vida na prisão. Vale ressaltar que a produção foi feita 10 anos após o massacre, e o tema praticamente não é abordado, mas é possível perceber que os acontecimentos têm relação direta com a forma de vida na prisão. Um dos principais tópicos do filme é a prevenção da AIDS. Também não é retratada no documentário, já que a circulação do HIV havia cessado na época de gravação. Por ser gravado na própria penitenciária, consegue trazer ao espectador uma experiência mais intensa sobre a vida de uma pessoa que vive atrás das grades, através de um jogo de câmeras bem desenvolvido, capaz de proporcionar ao espectador uma perspectiva mais detalhada da situação.
Apesar de retratar a mesma realidade, as produções apresentam visões diferentes sobre a sobrevivência dos encarcerados no Carandiru. Enquanto o filme expõe a perspectiva de alguém que convive apenas uma parte do tempo naquele local, o documentário aborda a visão dos detentos em si. Sendo assim, o documentário possui uma narrativa mais aproximada da realidade que o filme, capaz de explorar muito mais a vida na penitenciária e de sensibilizar o espectador sobre essa vivência. A música Diário de um Detento dos Racionais também se relaciona com o tema, a partir da exposição da irrelevância da vida dos prisioneiros perante ao Estado. A canção também consegue apresentar o cotidiano de um presídio, em que as pessoas não vivem, mas sobrevivem nas mazelas do local. O estilo musical utilizado na produção é o rap, que reflete a importância das artes no local. Tanto no filme quanto no documentário é possível perceber que a arte está intimamente relacionada com a forma de vida na prisão. A música, pinturas, esculturas e até fotografias são exploradas pelos detentos que buscam demonstrar seus sentimentos e aflições na prisão. Mesmo sendo de 2003, as produções continuam atuais. As dificuldades de vida na prisão, se não melhoraram, continuam as mesmas. A violência policial também é um tema recorrente nas matérias de imprensa, o que evidencia a falta de preocupação do Estado com a vida dessas pessoas marginalizadas, que geralmente sofrem com esse tipo de violência. Vale destacar que, além dos problemas nas estruturas do Estado, a sociedade também exerce um papel importante na discriminação contra presidiários e o próprio preconceito com a reinserção dessas pessoas. O documentário Sobrevivências Travesti conta as histórias inspiradoras das travestis mais antigas de Ponta Grossa, mostra a realidade da prostituição e a luta contra o preconceito. A crítica é de Alex Dogan e Pamela Tischer. Olá, apresentamos a vocês uma crítica do documentário Sobrevivências Travesti, um filme produzido pelo Projeto de Extensão Elos Direitos Humanos do curso de jornalismo da UEPG, em parceria com o Grupo Renascer. Este média-metragem de 41 minutos conta a história das travestis mais antigas de Ponta Grossa e suas lutas naquela época, lutas essas que ainda persistem. O documentário traz relatos sensíveis sobre a vivência das pessoas que trabalhavam na prostituição, uma vez que não tinham outras oportunidades. Aborda questões como a violência, os assassinatos da comunidade travesti, a epidemia de HIV nos anos 80 e os próprios preconceitos da sociedade. Casas com luzes vermelhas acendendo e apagando. Dali dos meus 12 anos aos meus 16 anos eu fui aliciada numa casa de prostituição. À noite eu ficava com 38 na minha cabeça dançando com os homens e bebendo cachaça de garrafão. Apesar de se tratar de uma história antiga, essas questões continuam presentes. Segundo o levantamento realizado em 2022 pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, revela que 131 pessoas trans foram assassinadas no Brasil. Outras 20 tiraram a própria vida diante da discriminação e do preconceito presentes na sociedade brasileira. Portanto, é fundamental darmos voz a essas histórias. A realidade das travestis brasileiras se assemelha muito com a realidade retratada na série Pose, de Ryan Murphy, o qual conta a história das travestis negras no final dos anos 80, em Nova York. A prostituição, mortes, preconceito e HIV e os abandonos da comunidade travesti são os eixos centrais trabalhados no documentário Sobrevivências Travesti e na série Pose. Através da fotografia e da escolha de enquadramento, o documentário consegue transmitir o sentimento das travestis quando compartilham suas histórias de sobrevivência e as marcas que essas histórias deixaram. As mãos entrelaçadas com raiva e o foco nos olhares tristes são alguns dos elementos que nos emocionam e nos fazem refletir. Até mesmo a notícia sobre a estreia do documentário foi alvo de comentários preconceituosos. É triste constar que, mesmo diante de toda a bagagem de lutas dessas pessoas, tem quem insiste em tratá-las como piadas e chacotas. Nos últimos 30 anos, o cinema brasileiro consagrou clássicos como Carandiru, Tropa de Elite, Que Horas Ela Volta, filmes presentes na memória do público. Uma das obras que, sem dúvidas, é a mais lembrada pela tradição popular é o filme O Alto da Compadecida, escrito por Ariano Suassuna em 55.
adaptado para o cinema em 2000, com direção de Miguel Arraes, o roteiro de Adriana Falcão, João Falcão e do próprio Arraes. Dificilmente encontra-se alguém que não tenha assistido e se divertido com os personagens protagonistas João Grilo e Chicó, amigos inseparáveis que vivem no sertão nordestino, assolados pela pobreza, fome e a seca, mas que mesmo assim buscam, através da astúcia e esperteza, vencer os problemas, divertindo e emocionando telespectadores. O longa-metragem é de estilo regionalista nordestino. Utiliza figurinos e cenários da região do sertão e de personagens caricatos e cativantes, não economizando nenhum momento no humor para apresentar uma sátira contra as figuras do poder, mostrando que o dinheiro corrompe o homem. Até mesmo aqueles que não deveriam, como religiosos, nesse caso, o padre e o bispo. E também a opressão sofrida pelas pessoas humildes por coronéis, autoridades religiosas, donos de terras e cangaceiros. O retorno do Alto da Compadecida às telonas também celebra a memória do autor e escritor Suassuna, que morreu em 2014 aos 87 anos e que circula hoje nas redes sociais por suas tiradas sagazes e cômicas, feitas durante aulas e espetáculos que lotaram auditórios de todo o país. O segundo filme instiga curiosidade sobre o filme carregar ou não as mesmas tramóias e aventuras do amado escritor, já que dessa vez o filme será dirigido por Flávio Lacerda e Miguel Arraes. Alto da Compadecida pode ficar ao lado de obras como Cidade de Deus e Central do Brasil, que foram indicadas à premiação do Oscar e Globo de Ouro. No entanto, é no apelo ao público e humor afiado que se aproxima de outro grande título nacional, Macunaíma, de 69, de Joaquim Pedro de Andrade, baseado na obra de Mário de Andrade e Grande Otelo. Nos dois, o humor promove crítica social e discute identidade brasileira. Chegamos ao fim de mais um episódio do Crítica de Ponta. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesta viagem pelo mundo do cinema e dos documentários. Até a próxima edição.